Pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, vamos dar continuidade à parametrização aí do IED, né? No vídeo passado, a gente iniciou a parte de parametrização, né? Mostrei como que cria o IED. A gente viu a parte de parametrização ali do Device Information do Hard Protocols. É, Hoje a gente vai dar continuidade, né, aos demais itens em geral, tá bom? Vamos lá. Eu já estou com o Dix aberto aqui. Então, basicamente, no vídeo passado a gente viu essa parte aqui do Device Information, do Hardware Protocols. Então, hoje eu vou dar continuidade. A gente vai passar aqui para o Settings, para o Device Settings. Aqui, pessoal, no Device Set, esse Edit Mode, eu sempre gosto de deixar ele primário. Ele diz se os ajustes de proteção, né, que serão feitos, né, no IED, eles estão referidos ao primário ou ao secundário. Se a gente ver aqui, por exemplo, ó, eu tô com esse aqui são as proteções default, né, tá? Que o relé já traz isso aqui tudo criado para nós. Mas só para dar um exemplo para vocês, ó, aqui a gente tem um threshold de 10.392 amperes. Então isso aí seria uma corrente primária. Se eu passar aqui para secundário, a gente abrir aqui, ó, tá vendo? Já vai para 1,386, né? Isso aqui já seria em corrente em valores secundários, né? Depois da relação de transformação. Isso, claro que vai depender da relação de transformação, etc. Enfim, é justamente por isso que eu gosto de sempre deixar em primário. Aqui ele perguntando quantos settings de proteção, quantos grupos de proteção você vai ter no IED. Raríssimas vezes eu já tive que pôr mais de um grupo, né? Só em aplicações muito é, específicas de fato. Então nunca praticamente mexi nisso aqui, sempre deixo em um. E aqui ele te pergunta, né, se você adicionar mais de um grupo de proteção, ele te pergunta qual que você vai querer mexer. Ele vai adicionar aqui, né? E ele te pergunta qual que vai ficar ativo, né? Se é o grupo um ou se é o grupo 2 ou então se você vai selecionar isso via binária, via lógica, enfim. Mas tá vendo? Aqui acho que nesse momento não vale a pena não, porque é uma aplicação muito específica, né? É para você alterar o grupo de proteção. Acho que vale a pena depois a gente fazer só uma aula referente a isso. Aqui ele está perguntando para você qual que é a porta que você quer comunicar. É a porta J. Aí você vê aqui, ó. Você vem em Hardware Protocols, né? Aí eu quero comunicar com a porta J, a porta J nesse IP, ou eu quero comunicar na porta E com este IP, com este IP. Então, aí vai ver o que você está querendo, né? O que é necessário. É, ou então via USB, enfim. Geralmente, né, a gente deixa aqui setada a porta E, que é a porta de comunicação, que o relé vai estar na rede com este IP aqui. Aqui, idioma, né, do IED, nunca mudei, né, nunca tirei de inglês. O threshold aqui das binárias também, nunca mudei, mas é possível você alterar aqui os valores, tá? Mas nunca mudei isso aqui. É, essa essa estampa de tempo aqui do Guse também, ele a gente não precisa mudar. O único caso que a gente muda isso aqui é pro RDP. Também vou falar posteriormente para vocês. Que nesse caso, o que ele está dizendo? Ó, é que o Guse vai estar estampado com o tempo que o meu relé receber. Quando eu mudo para cá, ó,
GUS Publisher, então o GUS vai vir estampado com o tempo que o outro relé publicou, né? No caso que o relé que está enviando publicou. Por isso que para casos de RDP, eu uso isso aqui, ó, para ter a defasagem do tempo, né, do momento do GUS com a falta. Mas eu vou explicar para vocês posteriormente também. Mas agora a gente pode deixar, né, da forma que está. Essa estrutura aqui também do meu 850 você pode pôr Show All Settings ou Hide All Settings, né? O que ele vai mudar? Basicamente, se você deixar Show All Settings, né, aqui nesses dois, ele vai mostrar toda a estrutura do meu 850 de MMS no relé. Então, isso já vai estar disponível. Se você deixar Hide Settings, você vai ter que selecionar para o IED quais são os pontos que você quer deixar disponível, né? Aí também é da sua escolha. Geralmente eu vejo o pessoal deixando muito em Show All Settings, né? Que é o mais comum. Aqui também a gente sempre deixa habilitado, né? Esse Use Dynamic Reporting. E por fim, também uma coisa que a gente sempre tem que habilitar esse Enable Goose Supervision, que esse aqui vai ser o nosso famoso FaleGuze. E é necessário que a gente habilite ele antes de iniciar o link dos GUS lá na subestação, lá na station, tá? É importante isso, então é sempre bom deixar ele habilitado, tá? Aqui referente a isso aqui a gente não muda, né? Aqui é a questão dos function points, mas é o que eu falei com vocês, essas function points não é simplesmente você vir cá e mudar, eu quero aumentar o function point, vem cá e mudar, não. Se o seu relé físico não tiver capacidade para essas function points, se você mudar aqui para 250, você não vai conseguir descarregar lá no seu relé. Então isso aqui a gente não muda, né? Sempre deixo aqui no que vem, porque ele tá. Isso aqui já vem criado conforme você criou seu IED ali, né? Conforme seu shortcode. A primeira coisa, né? Uma das mais importantes aqui no Brasil, a gente deixar em 60 Hz. E o resto dessas informações aqui, a gente não muda nada, tá? Não tem nenhuma nada que a gente possa alterar aqui. Particularmente aqui, esse aqui eu gosto de deixar. Esse aqui é a qualidade de, do chart, né? Essa aqui do CFC, a gente. Eu particularmente sempre gosto de deixar em manual, porque eu escolho quais são os charts que eu vou deixar em alta prioridade ou não. Se deixar em automático, o próprio Dix vai ver, identificar isso, né? Ele diz. E por fim aqui, se você quiser adicionar, né, o, quando você colocar o relé em modo teste, né, ou em modo de comissionamento, para você quiser forçar a BO dele e tal, então antes tem que tá vendo Operation Binary Output Under Test. E aí você tica isso aqui. Eu particularmente não gosto, né, porque se depois você esquecer isso aqui, quando o relé estiver em modo teste, ele vai bater as BOs. Então, assim, na prática, né, quando ele estiver operando, se por algum motivo você tem uma lógica de colocar seu IED em modo teste, na prática, se você deixar isso aqui habilitado, ele vai bater a BO da mesma forma. Então, eu não gosto de deixar ou mexer com isso aqui, porque o pessoal sempre esquece depois do comissionamento, tirar isso aqui e voltar ao normal. Aqui é o tipo, se você quer deixar na ANSI ou não. Também é normal deixar nesse SI aí. Agora, pessoal, a gente tem aqui o Time Settings. Time Settings basicamente é para a gente colocar as informações de hora aqui no nosso IED, né? Então aqui você coloca, você vai usar IRIG-B
outro tipo de protocolo, né? Aqui no caso nosso é SNTP. Eu vou deixar em UTC aqui. Aqui no caso, se tiver uma fonte 2, um GPS 2, né? Enfim, você colocaria também. Aqui no Brasil, time zone menos 3 horas, menos 180, porque está em minutos, tá vendo? E aí, pessoal, esses dois últimos itens aqui, eles são mais referentes à parte de Simple Values aí, Process Bus, né? Esse primeiro aqui, o segundo, na verdade, né? Ele diz se o relé a string, quando chega no relé, ela tem que estar sincronizada, né? Via, via GPS. E o relé consegue identificar isso, né? E aí ela pode estar sincronizada localmente ou globalmente, né? É com sincronismo local ou global. E aí você seta aqui se você deixar só em sincronismo global, então o relé só vai aceitar os simple values vindo da merge se ele tiver com a tag de global. Se ele tiver com a tag de local, ele vai descartar esse simple values, ele vai dar erro, ele vai entender que está errado. E se você deixar ele em local, ele vai aceitar tanto global quanto local, então ele vai aceitar os dois. E aí no caso, se você perder o GPS da rede e tiver um IED que faça o sincronismo localmente aí, né, das merge units, o Simple Velos vai continuar funcionando, né? O relé basicamente vai continuar aceitando o Simple Velos, né, string, mesmo com a condição ela mandando a condição de local. E esse item aqui é o holdover, né? Ele diz se o relé vai ficar momentaneamente sincronizado pelo seu clock interno pelo quando há uma troca de fonte. Quando você troca o GPS de um por 2 ou então quando um GPS que tem vários parâmetros, né? Para você fazer quando você configura o GPS, você dá prioridade no GPS, né? Porque na rede você sempre vão ter dois GPS na mesma rede. E o relé sempre vai ver os dois GPS, né? Nessa rede. Então, quando você tem dois GPS, você faz uma parametrização dos GPS para um ter prioridade sobre o outro. Então, um dos GPS sempre vai ser o prioritário. Mas na falta desse GPS, ou se ele, né, no caso, desligar ou tiver algum problema, né, todas as funções aí vão ser migradas para o outro. Né? O sincronismo da rede vai ser migrado para o outro GPS que está, digamos, sadio. E nesse momento que ele dá que ele faz esse holdover aí, né? Os relés teoricamente vão se manter sincronizados para fazer isso. Esse é um tema muito longo, né, de discussão aí da parte de Simple Values, Process Bus, que não é o tema do vídeo de hoje. Seguindo aqui então, a parte de Power System a gente não vai ver agora. A gente tem a parte de recording aqui, né, que seriam as oscilografias. Aqui eu também sempre gosto de deixar em valores primários, né? Aqui é o tipo do Contraid também que é utilizado. Eu sempre deixo nesse 1999. Então isso aqui praticamente não muda, né? E aqui temos a oscilografia em si, né? Os ajustes. Aqui ele perguntando se você quer gravar a oscilografia se você quer definir quando gravar a oscilografia com pickup. Ou seja, sempre que der algum pickup de alguma proteção, ele vai gerar uma oscilografia. Ou então você vai gravar, no caso, você vai gravar, salvar ela no relé sempre ou só com o trip. Então, aqui ele vai, esse primeiro aqui, ele starta a oscilografia. Por exemplo, ele dá um pickup. Se não der trip, ele não salva. Agora, se eu deixar aqui com pickup e always, ele sempre vai salvar essa oscilografia, mesmo se não tiver nenhum trip, né? Aqui o tempo máximo, pré-trigger, pós-trigger. Aqui se você quiser setar para fazer uma oscilografia manual, aqui é bom sempre deixar
eu deixo sempre nos mesmos valores aqui, né? O meu post-trigger e o meu manual recording. Aqui, no caso, ele vai me dar um erro, porque o meu pet-trigger, post-trigger, está maior do que o meu máximo recording. Quer ver, ó? Porque ele não vai deixar a hora que eu vamos verificar aqui no relé, ele vai me trazer o erro aqui, ó. Porque no meu a soma desses dois aqui tem que ser menor que esse aqui. Porque, tipo, ó, minha pré-falta com a falta, né? Tem que ser menor que o meu tempo total de oscilografia. Então, aqui seria, se eu pôr 6 aqui, ó. Aí vir aqui e fazer uma verificação. 6 é maior que 5,5, que é essa soma. Beleza? Aqui também, geralmente, se deixa, né, frequência de amostragem das oscilografias em 2 kHz também, não muda muito para o relé, né? O que tem uma frequência maior de amostragem seria o RDP. Em seguida, a parte de charts, display a gente vai deixar para depois, né? Aqui tem uma parte interessante, é o das configurações Safety and Security. Geralmente eu desmarco tudo isso aqui, ó. E você vai ver que ele vai aparecer um escudozinho aqui, ó, do IED. É mó chato essas senhas aqui, porque você fica, toda hora que você vai fazer um comando, ele pede senha e tal. Enfim, isso aí é a aplicabilidade de cada um. Eu particularmente deixo sem, porque assim, um cara, entendo que o cara que chega na cara de um relé de proteção e vai mexer com um comando, ele minimamente sabe o que está fazendo. O pessoal fala, é por segurança e etc, né? Deixar sem e tudo mais. Assim, essa senha sempre é a default, então todo mundo sabe. Então não adianta nada você pôr uma senha que todo mundo sabe. O cara, se ele quiser for lá para burlar alguma coisa, ele vai burlar, né? E não, mas aí tem a opção de mudar a senha, concordo, mas você fazer a manutenção dessa senha, né? Com diversas equipes aí mexendo em relés, em diversas pessoas, né? É muito complicado. Então, eu nunca vi aplicabilidade de fato, o pessoal mudar a senha, utilizar essa senha de fato, né? Só quando eu vi é porque esqueceram de tirar aqui. Então, acho que não é necessário a gente deixar essa senha aqui, mas vai ficar a cargo, né, a escolha de cada um. E aqui ó, temos a parte da estrutura do 61850. Basicamente aqui, ele tem dois tipos de visualização que ele chama, né? Ciprotec 5 View e Ciprotec 4 Similar View. É comum deixar, né, nessa Ciprotec 4 Similar View, que é aquela padrão da norma, né? Então a gente tem aqui a proteção, controle, medição e etc. Então, assim, a gente sempre deixa nesse Ciprotec 4 Similar View porque é o que a gente tem mais condições de ter uma aplicabilidade melhor, mais fácil, né? Que está mais perto aí de todos os outros fabricantes, então que o pessoal aí, principalmente o pessoal de controle aí que mexe com SAGE, todos os supervisórios aí entende melhor também a linguagem. Então basicamente, pessoal, isso que a gente tem que fazer inicialmente, né, antes de fato iniciar a parametrização. No caso, na verdade, a gente já iniciou a parametrização aqui, né, do IED, mas aqui seriam os primeiros passos, digamos assim, né? A gente não criou lógica, não criou BO, não criou nada, né? A gente só estava preparando o IED para iniciar com esses passos aí. Pessoal, aí, só aproveitando aqui para a gente finalizar, eu queria mostrar para vocês o seguinte, ó. Vocês lembram daquele aqui no Device Settings que eu falei para vocês do Hide Show All? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Como a gente deixou aqui o nosso relé em hide, tá vendo que tem vários itens aqui do 61850 que não estão, né, ticados, selecionados? Esses itens aqui, se você não selecionar, o relé não vai disponibilizar ele, não vai publicar ele, digamos assim. Entendeu? Então, assim,
Tem alguns que estão selecionados de fato, mas outros não, né? Então, é, eu, eu consigo aqui, vocês vão ver, né? Se eu pegar aqui e selecionar, vou pôr aqui em Show All. Quando eu colocar aqui em Show All, se a gente voltar lá no 61850 Extrude, vocês vão ver que agora todos os itens, né, vão estar selecionados, né? Então vão estar ticados. Ó, tá vendo? Então agora ele passa a publicar tudo que tem dentro do relé, independente se você for utilizar ou não, né? Então isso aí passa a ser uma estratégia, né, para vocês aí, comissionamento, enfim, a engenharia, né? Se quer disponibilizar todos os pontos, né, do interno do relé ou não, né? É porque você selecionando pro relé disponibilizar todos os pontos, né? Ele vai publicando isso aqui. Querendo ou não, de certa forma, você vai estar aumentando aumentando não, mas prejudicando, na verdade, a capacidade de processamento do relé, né? Porque ele vai ter que processar, no caso ali, infinitamente, quando você deixa em RAID e escolhe o que você quer publicar, você vai restringir infinitamente o quanto de dado que precisa publicar, né? Se isso é válido para você, na maioria dos casos, deixar em show all aqui não tem problema nenhum. Mas numa aplicação onde você está com um relé trabalhando aí, digamos, no modo extremo, que você tem muita lógica, né? Que você tem muito relé na rede, sua rede é muito grande, sua subestação é muito grande, talvez valha a pena, né, você utilizar isso aqui em radial. Mas lembre, né? Isso aqui você escolhendo na etapa de parametrização do projeto. Depois de que os EDs estão testados, etc., né? Eu aconselho não mexer mais nisso aqui. Então, isso aqui você escolhe de radial na etapa inicial, antes do TAF e do TAC, para que você consiga testar de fato se todos os pontos que você precisa foram ticados aqui, né? Perfeito? Pessoal, então, esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado do overview.